e dizia-me: tu não vais ficar vivo para dar testemunha aos outros da minha misericórdia, do meu amor. Porque e assim foi, porque os tempo? meus amigos, a maior parte deles morreram. Eu não vou dizer nomes, muitos deles são conhecidos. Mas pronto. Morreram pelas coisas que vocês faziam na altura? Claro, foi uma geração perdida de maio de 68. Foi uma geração sem norte. Foi uma geração que pôs em causa a família, a pátria, Deus, todos os valores. Que desde a eternidade, desde todos os nossos avós, nossos bisavós, sempre prevaleceram. Claro que houve erros. Não digo que a Igreja seja perfeita, pelo contrário, é pecadora. O Papa também é, eu não sei, não conheço, mas eu sou. Mas a Igreja é santa porque Deus habita nela. E foi ao voltar para a Igreja e para a confissão que eu me senti cada vez mais curado, cada vez mais liberto. Todos, o que era importante? Era a adrenalina de fazer essas maluqueiras, de roubar. O Duarte, sem necessidade nenhuma, roubou. E roubava o quê? Sei lá, tudo. Casas, candelabros, televisões, tudo, sei lá. Para comprar para a droga. Mas em nenhum momento descia à realidade? Não. Estava sempre drogado ou bêbado. E a sua mãe não dava por isso? Minha mãe foi para mim um exemplo. Eu hoje olho para trás, quando vejo meus filhos crescerem e fazer umas asneiras, até aos meus 40 anos, foi a altura que eu tive este encontro com Jesus, via às vezes sangue na camisa ou coisa assim, e nunca me disse nada. E todos os dias ia à missa, eu tenho a certeza que ela todos os dias sacrificava por mim, rezava todos os dias por mim. Assim como várias, uma tia minha, também era irmã dela, e nunca me disseram nem A nem B. Foi dos maiores exemplos que eu tive de... Podia fazer moralismos e moral, não devemos fazer isto, contra as drogas, dizia nada. Primeiro ajoelhava-se e depois teve a alegria, no fim da vida, antes de morrer, 3 anos, de me ver de joelhos 1 hora ou 2 horas a rezar. E ela assim: está a rezar demais. Não sei quem é o Deus a quem se converteu, mas isso é muito. Mas então foi uma mãe que o Duarte foi sentindo que estava ali, sim, que estava a pedir por si, sim, e que nunca lhe apontou o dedo pelos erros que estava a cometer. Às volta e meia desaparecia uma coisa, era o Duarte que tinha as costas muito largas, era sempre eu. Mas estava-me a borrifar, enfim, era meio diferente. Porque o Duarte ia conseguindo tudo. O Duarte, como há pouco ainda disse, foi trabalhar para uma grande companhia de... Sociedade financeira. Exatamente. Esteve a trabalhar também depois, não é uma agência de viagens, mas é um clube... eu tenho 120 hotéis, a agência de viagens. Pronto, exatamente. Tipo, ou seja, esteve em vários países a ganhar dinheiro, a fazer aquilo que queria. Não é? E aqui em Lisboa, publicidade, ganhava... A seguir a mim, quem ganhava mais era Mano José. Não havia mais ninguém. Mas como é que conseguia? Por se dava uma vida de álcool, uma tarde, de droga... 400 contos para fazer um anúncio para o BPI, por exemplo, em Barcelona. E lá, 1 hora, filmava, tá. Mas conseguia concentrar-se no trabalho? Não, pois às vezes comecei. Aí começaram a pôr os pés atrás. Eu fiz muitos anúncios, todos, alguns se lembram, de certeza. Sociedades financeiras, a Bolsa, quando abriu, fui o primeiro. O Banco 7, quando abriu, fui eu que fiz o primeiro anúncio. Porque é impossível disfarçar a partir de certa altura. Depois a degradação começa a ser tão grande, os amigos fecham a porta, depois começa a ficar sem amigos, sem até os próprios familiares desconfiam de si. Quando vai à casa, a gente vinha saber depois, isto curiosamente, que escondiam as carteiras. Eu não sabia. Mas escondiam as carteiras e tal. Estava perdido, uma pessoa perdida, processa. Mas no meio disso tudo ainda consegue casar. Tem filhos. Não, isso foi depois. Foi depois? Foi depois. Antes casei, mas foi um casamento pela Igreja Anglicana nas Bahamas, quando estava nas Bahamas. Como era modelo lá e que era também uma companhia aérea. Ou seja, conheceu as mulheres mais bonitas também. São sítios idílicos. Esse clube Mediterrâneo só tem hotéis e... como é que se chama? Resorts. Resorts, exatamente, em praias idílicas e que tem uma luminosidade especial, assim como o Lisboa particularmente tem uma luminosidade especial para os fotógrafos. Quem é fotógrafo deve saber isso bem. E então para esses sítios iam as Cláudias Cifras da época. Duarte, mas as famílias já escondem as carteiras quando o Duarte lá vai a casa. A sua mãe... Isso é depois de eu voltar de uma mão à frente e uma mão atrás, não se esqueça. Exatamente. Esse sonho tinha acabado. E depois tinha voltado para Portugal. Para mim foi voltar a esta caseira, percebe? Foi voltar um bocadinho... Fiz uma achada, mas disfarcei a coisa. É para mim próprio, para a minha consciência. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, Cristina, que é... Mesmo no topo, mesmo quando estava na crista da onda e tudo corria bem, tinha tudo aos meus pés, dentro de mim havia uma criança a chorar. Eu sinto tão bem isso, que eu lembro-me que havia momentos em que eu chorava e não sabia porquê. Era uma criança dentro de mim que clamava por qualquer coisa. Eu tinha medo da palavra amor, antes de ter encontrado Jesus. Tinha medo.
Quando falavam, mesmo em rock, I love you and I love, I got the power, I got the love, whatever. Essas músicas todas que cantavam, onde tinha a palavra amor, assustava-me. A palavra amor para mim era, ficava quase congelado. Tal era o grau já de perdição em que eu estava. E o que é que a Cristina tinha perguntado? Estávamos a falar já naquele momento em que está realmente no fim, em que toda a gente já o alerta. Mas eu não tinha casado ainda. Sim, porque casa e tem filhos. Quantos filhos? 2. Conseguiu dar-lhes atenção em algum momento? Não, mas isso foi depois. Como é que eu vou explicar? Eu tive essa doença. Já foi depois dos 40, então? Foi. Pronto. Então, vamos ao momento em que encontrar a Madalena. Porque esse é o momento também de viragem, certo? Pronto, aí já uma tinha nascido, tinha 3 anos, e outra estava na calha. Duas raparigas diferentes, pronto. Que eu tinha encontrado uma a mar, outra no casamento. O Duarte não tinha ninguém à sua volta, ou seja, amigos, família... Não, tinha os drogados e os dealers e os traficantes. Porque amigos, alguém que o amasse... No zero. Não estava ninguém? Não, zero. Então, quando é que se dá a reviravolta? E sofria. E quem sofre faz sofrer, geralmente. Claro. Portanto, fazia sofrer. A reviravolta dá-se quando encontra a Madalena? Sim, começa por aí. Ou seja, às tantas, há um dia, à 1h da manhã, eu já estava perdido, já tinha chorado toda a noite e prometi a Deus, meu Deus. Eu percebi, quando os médicos me mandaram para casa, caiu em mim, até eu ia que eu caí em mim. Percebi que ia morrer e que não ia para um lugar bom. Era péssimo, era um inferno, pronto. Ia pagar por aquilo que tinha feito? Eternamente. Porque não tinha, pronto, estava perdido. E aí chorei. Chorei toda a noite. E fiz imensas promessas a Deus. Espero que ele não tenha metade de todas, porque metade delas ainda não cumpri. Mas disse que educava os meus filhos na fé cristã, que voltava à igreja, que fazia isto, que ia ser bom. Mas não me deixasse morrer, porque estava à brocha. Há quem se converta por amor, há outros que se convertem com medo. Com o rabinho entre as pernas, não é? E naquele momento era aquilo que sentia. Mas senti mesmo, sério, agora estou a falar assim um bocadinho de ânimo leve, um bocado ligeiro e tal, mas foi pesado. Uma sentença de morte é uma sentença de morte. É a mesma coisa que eu dizia, Cristina, mas depois da manhã vem um grupo e vem fuzilá-la, porque por causa disso, de uma coisa asneira há 10 anos. E era isso que o Duarte sentia? Era. Ia pagar por aquilo tudo. E então chorei. E depois, passado uma semana, eu já tinha aceito esse sofrimento, tinha conformizado mais ou menos com o que ia acontecer. E eu telefono a uma prima direita minha, que é psiquiatra, e estávamos na conversa, tantas, e então tu como é que estás? Eu estou a chorar. Arrebentei. A máscara caiu, finalmente, percebe? E disse, estou perdido, vou morrer, e estou arrependido de tudo o que fiz, das asneiras que fiz. Ela gostava imenso de mim, porque achava que eu tinha lemas giros, que era, não é preciso ser rico, é preciso viver como um rico, percebe? Não é preciso ter dinheiro, é preciso viver como um rico. Não é fácil, mas há quem consiga. Dá-se as voltas. As pessoas em jantares, há sempre uns jantares daqueles super luxuosos, há sempre um teso, mas a gente não sabe quem é. Um ou vários, daquelas peles e tudo ali. Em casa, se calhar, muito bem, lá com a eletricidade de pagar, não tem eletricidade em casa, foi tomar banho em casa da vizinha, a gente não sabe, não é? Mas pronto, há maneiras de dar a volta ao texto. E eu conheço-as muito, todas não digo, mas conheço bastantes. E então... desata a chorar, disse, não te preocupes. E depois, passado uma semana ou duas, fala-me a Madalena, e telefona-se, então, Duarte, olha, eu sou uma amiga da Bíblia, não devia dizer nomes, mas enfim, dessa sua prima, e gostava de lhe convidar para ir buscar, eu vou buscá-lo para ir a um grupo de oração. E lá fui e talvez. Então eu passei a vida a dizer mal desta malta toda, quem tem fé, que reza e que beatos. E agora estou aqui outra vez. E agora estou aqui a fazer o quê? Que é isto? Mas quer dizer, como a opção era o buraco. Estava com o rabinho entre as pernas. Continuava com o rabinho entre as pernas. Disse, pronto, está lá, mas não te senti comigo, então não sabia bem, mas as pessoas falaram abertamente, com alegria, abraçarem-me, bem-vindo, Duarte. Bem-vindo, eu? Vocês nem sabem metade da história. Pronto, mas encurtando, pronto, Madalena levou-me 1, 2, 3 vezes, e até que se falou num missionário franciscano, cá um homem australiano enorme, 1 metro, sei lá, 2 metros quase de altura, grande, uns olhos azuis enormes. E veio em outubro, no dia de São Lucas, dia 18 de outubro. Isto em 92. Passaram os melhores carros pelas mãos, ou não, Duarte? Então não. Pois, até isso teve nas suas mãos. Rouba, barcos, tudo. Mas voltemos então àquele ponto. Isso é. Hoje não me diz nada. Nada? Zero. Quando pensa nesse passado... Vai para o galheiro, logo no dia a seguir. Eu entrego logo ali às irmãzinhas dos pobres, elas que os vendam. Não interessa nada, zero. Tudo isso
isso é passado tudo que é e excesso passado para mim, esqueceu. tudo que sobeja, para mim é demais, percebe? Eu tenho 2 fatos, para isto, para aqui, para ver aqui, e outro para cantar em batizados, que eu toco hoje em batizados, casamentos, enfim, várias coisas. Animo as missas do Centro Comercial das Amoreiras, sou eu que toco lá, em vários grupos de oração que eu tenho. Agora eu trabalho 7 dias por semana, imagino. O senhor é muito exigente, Jesus é... Não dá folgas. Volta e meia a gente exigente, a pessoa descansar, telefonema, ai, meu filho está na droga. Oh, senhor, caramba, give me a break, não é? Dá-me um descanso. Sim, um intervalo. Mas não. Não, porque há esse momento, e eu acho que introduzo já na conversa a Madalena. Madalena, bem-vinda, muito obrigada por estar hoje aqui connosco, porque a Madalena, nós estamos aqui realmente a falar com leveza, porque o Duarte já fala com leveza deste passado, mas o homem que a Madalena encontrou certamente não é o que nós estamos hoje a conhecer.